Olá pessoal, o vídeo que eu publiquei na segunda-feira sobre aquela sentença peculiar em que o juiz mandou voltar o tempo de serviço do militar e tirar o adicional de disponibilidade, ele foi bastante comentado, como você pode ver aqui. E algumas pessoas acham que o juiz está com a razão, outras pessoas estão apreensivas com medo de que aquela ideia possa vingar, e outros estão se manifestando contrários, estão dizendo que isso não vai para frente por causa de vários argumentos. Então eu decidi reunir uma série de argumentações para mostrar como que essa tese desse juiz não pode prosperar. A primeira coisa que o pessoal questiona bastante é o seguinte: se isso fosse para frente mesmo, o que aconteceria com o pessoal da ativa que está recebendo o adicional de disponibilidade? Vai deixar de receber depois? E eu até expliquei. Bom, eu vejo que há duas possibilidades. A primeira é realmente, quando for para a reserva, parar de receber. E a outra ideia é não parar de receber com base na argumentação de que não pode reduzir o salário, certo? Mas vamos ver por que essa tese toda de malucada aí do juiz não deve prosperar. Eu acho que não vai para frente. Tá? Eu estou aqui com a sentença aberta aqui, tá? E aproveitando aqui, algumas pessoas perguntaram, não estavam conseguindo chegar nesse texto. Depois que fizer a consulta, naquela página lá de consulta com o número do processo, e abrir aqui o processo com as movimentações e tal, do lado de cada movimentação, em algumas delas existe o link para abrir o arquivo. Nem tudo aparece porque é consulta pública, tá? Mas a sentença é essa aqui, como nós já vimos, já fizemos uma leitura dela no último vídeo. Então vamos comentar algumas coisas aqui. A primeira coisa, o primeiro argumento mais básico é que é aquilo. Logo que o juiz fala do artigo 8º para tipificar o adicional de compensação por disponibilidade e principalmente o parágrafo 1º, que é o que eles gostam muito para negar a cumulatividade. Só que aí ele falou toda aquela coisa de que para os veteranos não pode e tal. Pelo visto, no próprio artigo 8º da Lei 13.954, ele não leu aqui o parágrafo 5º, que diz: o adicional de compensação por disponibilidade militar comporá os proventos da inatividade. Ponto. Está na lei. Então ele não pode dizer que é ilegal. Esse é o primeiro argumento. Tá? O segundo argumento aqui que nós temos é o próprio juiz colocou aqui alguma coisa sobre o Estatuto dos Militares. Ele colocou lá no artigo 96, um trecho do artigo 96 sobre a situação da inatividade. Então nós vamos aqui no artigo 96, né, que é exatamente aquele trecho que ele colocou lá, certo? Só que ele não se atentou ao parágrafo único, que já dá um forte indício de que a reserva remunerada ela está sujeita à disponibilidade, sim. Olha só, a transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência de estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência e em caso de mobilização. Ou seja, a própria passagem para a reserva remunerada já pode ser afetada. O militar da reserva ele fica disponível, tá? E aí com isso a gente poderia evoluir toda essa conversa em relação a reformados e tal. Então nós temos que olhar aqui a principal coisa que ele diz aqui, ó, em toda essa sentença, que não pode ser para reserva porque não está em disponibilidade, que não tem a paridade, tarará, tarará. Então vamos lá, nós vamos lá no PL 1645, na página do PL 1645 na Câmara, tá? Eu vou deixar aí na descrição, como todas as informações. E aqui no dia 15/10, nós temos aqui o parecer do relator, que é esse arquivo aqui. Quando a gente abre ele, vai lá na página 121 e nós temos essa informação aqui que é importante. Quando o PL foi enviado para
a Câmara, ele vinha escrito adicional de disponibilidade militar. E isso já gerou essa dúvida que esse juiz teve, tá? E ele foi trocado por quê? Por adicional de compensação por disponibilidade militar, exatamente porque aqui o próprio relator explica aqui, a compensação refere-se à contrapartida por uma situação gravosa sofrida na atividade laboral e que por sua natureza não se extingue no tempo. Ou seja, está se referindo a toda a carreira militar, 30, agora 35 anos, que o militar já viveu sob esse regime de disponibilidade permanente, dedicação exclusiva, tá? E indo para a reserva, continua em disponibilidade sim, tá? Porque ele pode ser convocado, por mais que as pessoas falem, mas isso é difícil acontecer. Então, por isso que eles colocaram compensação por disponibilidade, o nome, para não ter dúvida no nome do adicional, porque o nome, na verdade, é o menos importante, e como vimos, o mais importante é o que está preconizado na lei. Ele já tem aqui a imposição legal, a disposição que diz que faz jus na inatividade, sim. E quer saber de uma coisa bem importante aqui? Se acontecesse aquilo que passou pela cabeça do juiz, o que aconteceria com os oficiais superiores, oficiais generais? Será que eles iam aceitar que tirassem dele? Creio que não, né? Bom, voltando aqui na sentença, já que o juiz, o meritíssimo senhor juiz, falou aqui de umas expressões em latim, pro labore facendo, pro labore factum, nós vamos ver um pouco sobre isso aí. Tá? Eu preparei aqui um resumo sobre naturezas e caracterização das vantagens pecuniárias. Tá? Um resumo, vou falar aqui bem rapidinho para não estender muito. Tá? Basicamente se dividem em duas coisas, adicionais e gratificações. Tá? Os adicionais, a característica principal é que são especificidades da função e são permanentes e perenes, ou seja, eles vão ser pagos, a partir que a pessoa está naquela situação é para ser paga, né, daí por diante. Tá? Enquanto que a gratificação são condições especiais da situação ou da pessoa que são transitórias ao contingente, ou seja, para compensar alguma situação especial. Tá? E não há incorporação no caso delas, das gratificações. Tá? Os adicionais existem dois tipos, de vencimento, que também tem essa palavrinha, que é essa expressãozinha em latim, ex facto temporis, que quer dizer, é relativa ao tempo, conforme passou o tempo, e ela sempre pro labore factum, porque primeiro acontece, por exemplo, primeiro é o caso do tempo, o adicional de tempo de serviço, primeiro acontece o tempo trabalhado para depois ganhar 1% por aquele ano que trabalhou. Aí no segundo ano, depois que completa o segundo ano, 2% e assim por diante. Era assim que funcionava o adicional de tempo de serviço. Já o adicional de função, que tem também essa expressãozinha aqui, ex facto office, ou seja, é relativo ao trabalho, ao tipo de trabalho que é executado, ele é pro labore faciendo, como o juiz falou. Exemplos dele, o próprio CDM, como o juiz falou, mas também temos aqui a habilitação, a própria habilitação se classifica aqui, e a compensação orgânica, que todos sabem que tanto a habilitação ela é incorporada, ela fica recebendo na reserva, como veterano, e compensação orgânica também, inclusive existe aquele mecanismo para incorporando cotas. É isso aqui, ó. Existe um mecanismo de incorporação que depende de carência consumada ou requisito satisfeito, ou seja, é o caso em que o faciendo ele alcança o status de facto, tá? E a gratificação também tem dois tipos aqui, eu vou passar bem rápido. A de serviço, é bom isso aqui para a gente fazer uma distinção que eu vou fazer aqui mais abaixo. Ela é propter laborem, a de serviço, porque ela depende é relativa a uma condição especial de como é executado o serviço, tá? E ela é sempre pro labore faciendo, porque não há incorporação, e é o exemplo da localidade especial ou da representação, tá? Pessoal, propter personam, também não há incorporação dela, como se fosse um pro labore faciendo. Eu não sei se existe uma expressão específica para esse caso, porque não é bem pro labore, porque não é trabalho, mas é como se fosse.
Um exemplo é o salário família. Aquele salário família que alguns recebem que não serve para nada, que é aqueles centavos, tá? E a pessoa até fala assim, mas isso aí recebe até na reserva, não há incorporação, não. É porque enquanto existe a situação da pessoa. Aqui no caso da gratificação pessoal, enquanto ela tiver alguma coisa que enquadre ela numa lei que exista, que ampare, ela vai receber, certo? É assim que funciona. No caso de serviço, só enquanto ele estiver na ativa, obviamente, porque ele não vai trabalhar estando aposentado na reserva e tal. O importante aqui, que é a confusão que muitos fazem, que é o que o juiz está fazendo, é a adicional de função e a gratificação de serviço. São essas duas aqui, por isso que eu quis colocar todas. É essa aqui, aliás, é essa aqui e essa aqui. Pode haver uma confusão aqui, porque o adicional de função, ele se refere a uma função especial que é executada em condições normais. Já a gratificação de serviço é uma função comum, uma função ordinária, uma função qualquer, que é executada em condições especiais. Está aqui, ó. No caso da função, o tipo da função, o adicional de função é a função que é especial. Na gratificação de serviço é uma função comum. Já a condição, no adicional de função pode ser uma função qualquer, tá? Mas no caso da gratificação de serviço, ela tem uma condição especial. Aí com um exemplo fica melhor, tá? Vou vir aqui direto, por exemplo, da gratificação de serviço. Por exemplo, um programador de computador. Ele chega lá no trabalho dele todo dia, senta no computador dele e mexe com código de programa. Certo? É uma função normal, né? Corriqueira, que existe em várias empresas, no âmbito militar também e tal. Mas aí o chefe chega e fala, você tem que ir lá para o Polo Norte, programar diretamente na tela de um servidor que fica lá, porque é um servidor que esquenta muito, e para economizar com ar-condicionado eu coloquei o servidor lá no Polo Norte que já é frio. Ou seja, ele está indo para uma condição especial fazer aquilo que ele sempre fez. Ou seja, acabei de descrever, para quem está atento aí, a localidade especial. É isso que é a gratificação de serviço. Quando ele voltar de lá, acabou, não recebe mais. Por isso que não há incorporação. É diferente de situações como todas essas aqui, ó. A habilitação, por exemplo, vamos começar por aqui. Ela equivale ao nível universitário, que tem muitos servidores públicos, tá? A compensação orgânica dispensa comentários, todo mundo sabe como é que funciona, vai incorporando cotas conforme a pessoa executa aquele serviço, por exemplo, raio-x, voo, submarino, e aquilo ele vai desgastando o organismo da pessoa, e por isso ela vai incorporando cotas dessa compensação. E o ACDM é a mesma coisa, que é a dedicação exclusiva que existe no serviço público civil. Porque conforme a pessoa fica dedicada àquilo ali, não pode fazer mais nada e está sempre disponível, isso aí vai afetando a vida dela. Então, ou seja, parece que o meritíssimo juiz ele acha que o ACDM se classifica como uma gratificação de serviço, mas não é, é um adicional de função, tá? Então ele se enrolou aqui nos prolabore da vida, aqui no latim, e não seguiu a lei, né? Não seguiu o que está aqui na lei, bem básico, e disse que é ilegal. Ou seja, por isso que a sentença dele está cheia de erros, e eu acredito que isso não vai para frente, tá? E de qualquer modo, sempre ter em mente essas argumentações, para se precisar rebater lá na frente, beleza, pessoal? É isso aí, valeu. Já ficou longo demais, até a próxima.